resenha dos livros que a gente vem lendo para se atualizar, para se preparar para o planejamento do próximo semestre. Hoje eu trago para vocês a dica do livro Planejamento Estratégico, do Maurício Fernandes Ferreira. O livro é excelente. Para quem gosta de planejamento de comunicação, mas quer saber se embasar e conhecer a fundo os pilares do planejamento estratégico que você pode montar para a sua agência, para a sua empresa, para o seu projeto, esse livro é fundamental. E eu vou contar para vocês com exclusividade um pouquinho, do que nós extraímos de conhecimento e também as grandes dicas que ele traz, do meio para o final dessa obra que é imprescindível para quem quer ser consultor, para quem quer trabalhar com projetos integrados de comunicação, para quem quer entender a dinâmica de estruturação de um planejamento estratégico dentro de uma pequena, média ou grande empresa. Bom, o Maurício, ele também é professor, então ele conta bastante da trajetória dele, das empresas por onde ele passou e não viu o planejamento se desdobrar no planejamento de marketing, planejamento de comunicação, exatamente porque ficou num nível muito estratégico e não foi vivenciado no dia a dia da organização. Bom, o primeiro grande construto teórico, a primeira grande contribuição, a primeira grande ideia que ele traz no livro é a fase 1 do planejamento, que é o diagnóstico. Ele divide o planejamento integrado em 3 grandes blocos. O momento 1, que é o diagnóstico, quando você tem ali a realidade da empresa sendo conhecida pelo consultor, pelo profissional de comunicação, você analisa a declaração dos valores, a missão, você conhece um pouquinho mais sobre o mapa estratégico, você conhece os concorrentes diretos e indiretos. Antes de fazer qualquer tipo de campanha, você precisa dessa fase 1, que é o diagnóstico. É o momento de olhar cenários, macroambiente, que é o ambiente externo à organização, e o microambiente, que são os fornecedores, parceiros e etc. No segundo momento do planejamento estratégico, nós temos a implementação, ou seja, depois que eu saio do diagnóstico, eu começo a construir o plano de comunicação em si. Uma coisa fundamental que o Maurício traz nessa obra é que nunca o planejamento de comunicação ele seja construído do zero. Ele sempre tem que estar muito bem relacionado ao planejamento estratégico, à estratégia de negócios, senão o planejamento de comunicação não vai dar certo. Outra consideração que ele traz na obra é que o planejamento de comunicação ele tem que estar em 3 esferas. Então, não adianta eu criar um plano de comunicação e deixar só no nível estratégico, senão eu não vou ter aderência disso no dia a dia do meu colaborador. Mas também não posso deixar só no nível tático, muito menos só no nível operacional. Tem que haver um equilíbrio da forma como eu vou traduzir esse planejamento macro, tanto na esfera estratégica, tática, quanto no operacional da empresa. E a comunicação e o marketing, eles não podem nem ser só operacionais, ou seja, do dia a dia, mas também não podem só ser táticos e também não podem ficar só numa esfera estratégica que o planejamento não seja incorporado no dia a dia. Outra coisa bacana também que ele traz é a importância da participação das principais áreas no processo de construção do planejamento estratégico. Um dos mitos é a gente pensar que planejamento é uma coisa robusta, sólida, engessada e que vai bloquear todos os processos da nossa empresa. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam tendo preconceito com o planejamento. Ah, lá vem o consultor, lá vem a galera da área de comunicação querendo criar regra, querendo criar um mapa estratégico, curto, médio e longo prazo. Lá vem eles querendo trazer essa camisa de forças. O Maurício sugere que não seja assim. O planejamento ele vai ser bem sucedido nas organizações que, primeiro, entenderem a sua importância, segundo, que várias equipes e lideranças se envolverem e verem esse processo como uma construção coletiva, e terceiro, só com o planejamento estratégico é que a missão, a visão e os valores vão ser implementados de fato na cultura organizacional. Não adianta isso ser criado e ficar colado na parede. Então, planejamento não é camisa de forças, planejamento não veio para prejudicar ninguém e ele vai dar certo quando a empresa encara esse processo com seriedade e também focando no futuro, Ele traz essa frase de que o planejamento ajuda a empresa a consolidar a sua visão de futuro. Então, ninguém planeja a comunicação ou ninguém planeja a estratégia olhando para trás. A gente, claro, tem as lições aprendidas, tem análise de cenários, tem um diagnóstico, mas para o planejamento ele dar de fato certo,
a gente tem que estar olhando oportunidades aí da nossa matriz SWOT e sempre olhando para o futuro. É um processo bem planejado que vai permitir que a empresa se capacite, se oriente e direcione os seus valores e torne isso claro para o funcionário. Um ponto também que o autor traz ao longo de todo o livro é a questão do desdobramento desse planejamento e o envolvimento dos colaboradores. Então, quando o planejamento não dá certo, é porque os colaboradores não se veem parte daquele processo. As equipes também não têm clareza sobre como que o planejamento impacta no seu dia a dia, não entendem como esse planejamento se desdobra em novos processos, em novas atividades, em novos fluxos de trabalho. Então, por isso, a comunicação, não apenas, para um cliente grande, mas assim, a comunicação é fundamental para traduzir esse planejamento estratégico de curto, de médio e de longo prazo. Então, o planejamento ele tem que estar em todas as esferas da organização, ele tem que ser compreendido por todos os colaboradores, gestores e por todas as áreas, e a comunicação ela deve estar em todas as esferas, do nível estratégico até o dia a dia, Mas ela não pode ser reduzida também só à comunicação do dia a dia. A gente também tem que ter um direcionamento de comunicação associado ao direcionamento de negócio e de longo prazo. Esses foram alguns insights do livro Planejamento Estratégico, do professor Maurício Fernandes Pereira. Espero que vocês gostem. A nossa próxima resenha vai ser sobre o livro Marketing de Conteúdo, Moeda do Século, do Rafael Reis, que é um autor que a gente admira bastante. E eu aguardo vocês aqui no canal para conferirem novas dicas. Até lá!